Oração de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de quinta-feira aqui no meu canal do TikTok. Quero deixar os meus cumprimentos a todos que me seguem aqui pela minha live no TikTok. Que Deus abençoe a vossa vida de forma precisa, viva, santa, cordial, única e gritante as vossas vidas em Cristo Jesus. Também quero deixar minha gratidão eterna ao Santo de Israel, ao Todo-Poderoso Deus, que porventura me deu a oportunidade de estar aqui fazendo mais uma live nesta tarde de quinta-feira. Quero ser grato ao Santo, Todo-Poderoso, gritante, verdadeiro e único e poderoso, a majestade verdadeira e santa nessa porventura tarde de quinta-feira. Já quero começar aqui a minha live, deixando os meus cumprimentos a todos que vai entrar na live nesta tarde aqui no meu canal do TikTok. A minha live eu vou estar fazendo ela hoje e o título dela, qual que eu vou abordar, fala sobre algo que eu quero falar, que é qual é o significado real. Não julgue para não ser julgado. Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado real? Ponto de exclamação, outro ponto de interrogação. Também eu quero deixar aqui sobre o título oportuno que foi aberto para que eu possa fazer esta live na expressão colocativa, que fala sobre a trave e o cisco, né? A trave e o cisco dos olhos. É o título que eu vou abordar nesta live para que eu possa simplesmente estar fazendo nesta tarde de quinta-feira aqui no meu canal. Já quero começar minha live falando um pouquinho sobre essa trave e o cisco nos olhos, né? Trave e cisco nos olhos, que eu quero começar esta live. Quero começar lendo aqui para que nós podemos ter um entendimento, que fala bem assim: hipócritas, a imagem de uma trave, uma viga no olho da hipocrisia, é um cisco, ou pequeno ramo seco, oferta no olho do irmão, ilustra o exagero, ilustra o exagero da fala alheia, né? Ou a fala alheia em comparação com as próprias. Ponto. Exame, que no caso, exame si mesmo, a prioridade e retirada a própria trave para enganjar bem antes de tentar corrigir o próximo ponto. Então eu quero deixar aqui esta palavra a respeito sobre a trave dos olhos e também simplesmente sobre o cisco do olho. Esta parábola qual que Jesus quis falar sobre a trave e sobre os olhos, simplesmente, ele quis dar uma colocativa verbal ao texto colocado, falando a respeito de uma colocação, aonde ele fala para os fariseus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 1, que ele fala: não julgue para que não venha a ser julgado, né? Da mesma medida que você julgar, tu serás julgado, e da mesma medida que você medir, tu vai ser medido. E ele fala também sobre a trave dos olhos, que é colocativa verbal, que é a respeito que a trave, que é aquilo que está nos olhos daquele que sanciona juízo, para aquelas pessoas simplesmente de juízo para condenação. Um julgamento sem conhecimento, um julgamento sem sabedoria, um julgamento sem conhecimento de causa e sem conhecimento nas Escrituras. Então Jesus ele verbaliza ao texto dizendo para os fariseus: o seu julgamento é julgamento incorreto, porque você julga com métodos humanos, quer dizer, métodos, né, simplesmente de pessoas humanas e pessoas que não têm por conhecimento ao julgamento. Por isso que a fala de vocês são fala de condenação. Vocês condenam antes de julgar um julgamento correto. E Jesus, ele disse para ele próprio, e ele falou para os fariseus assim: Jesus falou: eu não julgo ninguém, mas se eu julgar, eu não julgo sozinho. Eu julgo com meu Pai. O Pai que me enviou
julga comigo. Então a gente pode ver que esse julgamento que Jesus disse é um julgamento verdadeiro, um julgamento com pensamento, um julgamento com entendimento e um julgamento com sabedoria. Você pode pegar o Evangelho do apóstolo João, capítulo 8 ali, a respeito que fala da mulher adúltera, que quando foi julgá-la pelo adultério que ela cometeu, né, e pelo pecado que ela cometeu, Jesus entrou no julgamento de defesa. Ele defendeu a mulher. Todo mundo estava com pedras nas mãos, como os mais velhos e como os mais novos, para tentar simplesmente tacar nesta mulher. E simplesmente Jesus estava ali naquele momento para sancionar um julgamento verdadeiro e sincero. Ele se curva, se escreve na areia, mas ninguém sabe o que ele escreve, porque não está nada relativo ou relatado nas escrituras o que ele escreveu na areia. Então, simplesmente, ele levanta e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ele simplesmente entra numa colocativa qual que ele dá expressão de que todos que estão ali são pecadores. Todos que estão ali são falhos e cometem erros e cometem pecado. Mas Jesus não. Ele era o único que poderia pegar uma pedra daquela e tacar naquela mulher, ou até condená-la, ou até sancionar juízo de condenação, porque ele é santo. Ele não foi santo, ele é santo, permanece santo e será santo para todo sempre. Então nós temos que entender esta fala que quando Jesus fala a respeito. Então o que Jesus quis passar para aquela multidão que estava junto com doutores da lei naquele momento, junto com fariseus e junto com homens que têm, porventura, conhecimento da lei, né, que é da Torá, da lei de Moisés. Ele quis passar o exemplo dizendo para o povo, né, simplesmente, eles têm em si mesmo, essa multidão e este povo, uma trave gigante nos seus olhos. Mas ele não consegue enxergar o cisco que está nos olhos, porventura, deles mesmos. É fácil você querer enxergar a trave que está, porventura, nos olhos da pessoa e o cisco que está nos olhos do irmão, a pessoa, uma coisa tão minúscula, tão pequena, tão, porventura, sem nexo, sem entendimento, sem por conhecimento, a pessoa querer sancionar um juízo de condenação e de destruição sobre a fala e sobre aquilo que a pessoa quer, porventura, deixar por colocativa. Então, Jesus, ele ignora e ele não concorda com certo julgamento humano. Por quê? Porque o julgamento dos fariseus é julgamento de condenação. Não é um julgamento para levantar a pessoa e para exercer. Jesus julgou, mas um julgamento que levantou aquela mulher. Ele defendeu o julgamento de defesa propriamente, e a mão do Senhor estava ali naquele momento, que era o próprio Jesus, que se manifestou para defender ela e para estar juntamente com ela e para que nenhum mal e nenhuma pedra. E no final ele pergunta: tem alguém aqui que te condena, mulher? Ele: não, meu Senhor, não tem ninguém que me condena. Dos mais velhos até os mais novos foi saindo de pouco a pouco, foi saindo de um a um até ficar só a mulher e Jesus. Então Jesus, ele deu uma maneira, ele agiu de uma maneira e deu uma segunda chance para que ela possa viver com Cristo, o Cordeiro vivo. Então, dentro desse julgamento precipitado, que os fariseus julgam e condenam, sem ter fala, porventura, de defesa, mas um julgamento humano, por olhos, por vista. Porque se você parar para pensar, a trave no olho é muito maior do que o cisco que está incomodando o irmão que está com a trave. Esse é o problema. Tem pessoas que têm uma trave gigante nos olhos, mas não conseguem enxergar simplesmente o cisco que está nos seus olhos, que é tão minúsculo e tão pequeno, mas não consegue olhar para si mesmo. Mas quer sancionar juízo, nenhuma condenação, ele mesmo precisa, porventura, tirar o que está atrapalhando a sua vida, para que possa prosseguir, como eu li no texto, e trouxe o texto para que vocês possam acompanhar aqui propriamente. Então, Mateus capítulo 7, Evangelho do Apóstolo Mateus capítulo 7, e o versículo 1, lá fala: não julgueis, para que não venha a ser julgado.
mas também não medir, porque da mesma medida que vocês medir, vocês serão medidos. Então, a medida que eu mido, que eu vou medir meu próximo, o julgamento desnecessário que eu vou fazer com o meu próximo, também será comigo também da mesma forma. Então, eu tenho que saber, né, contornar uma situação com sabedoria e com entendimento, né? Então, biblicamente falando, Jesus ele deu a instrução e disse para os fariseus que a maneira que eles julgam estava errada. Não é que eles estavam proibidos de julgar, mas um julgamento com entendimento e um julgamento com sabedoria. Não um julgamento para sancionar condenação, porque julgar pela aparência é mole. O que é julgamento pela aparência? É quando você olha, porventura, o cisco que está no olho do seu irmão, que é um problema minúsculo, mas você não consegue enxergar a trave que está nos seus olhos, que é um problema enorme, que está tampando a tua visão, né, vendo de você enxergar seus erros, os seus deleitos, as suas falhas, porventura aquilo que desagrada, porventura, o coração do Senhor, para que você possa enxergar, né, porventura, o vizinho, a pessoa, né, porventura do seu lado, o irmão do seu lado. Se fizer a pessoa que está contigo, você está sancionando uma condenação, porventura, sem ser, porventura, pacífica naquele momento. Então, esse julgamento é um julgamento que não tem como ser um julgamento de Cristo. Aí acaba virando um julgamento de quê? De hipocrisia, né? Uma pessoa que só consegue ver erro dos outros, mas não consegue ver erros de si mesmo, da pessoa propriamente. E aí a Bíblia, porventura, é contra esse dialeto e esta forma de expressão direta, e essa forma de julgamento precipitado. Então Jesus ele foi contra os filisteus a respeito disso, porque eles falavam B, né? E Jesus falava B e eles falavam, né? Jesus falava A e eles falavam B. Né? Eles eram contra tudo aquilo que Jesus fazia. Tudo aquilo que Jesus falava a respeito do reino dos céus e a respeito de julgamento, eles eram contra. Por que eles eram contra? Porque eles não concordavam com a fala de Jesus. Porque Jesus pregava o que era, não o que não era. Ele pregava aquilo que era verdade, que consertava a vida, consertava a alma, né? Sarava coração, sarava vidas, né? Machucados, alma, coração, uma transformação eficaz que vem de dentro para fora, uma mudança que vem de dentro para fora e uma transformação que vem de dentro para fora, na eficácia das escrituras sagradas, entre o dialeto, onde eu trouxe a expressão colocativa para que você possa entender a forma de expressão, porque nós temos que entender que a respeito dessa posição de uma condenação despreparada e de um intelecto que não tem que não tem por entendimento colocativo, acaba simplesmente sancionando um juízo que não era para simplesmente sancionar. E esse tipo de juízo que é para sancionar não é o juízo segundo a Bíblia, que se torna um julgamento precipitado como o julgamento dos fariseus. É um julgamento de cara, rosto e maneira e conduta. Né? Então eles não tinham, porventura, a capacidade, o entendimento e a sabedoria naquele momento de estudar a situação. Eles eram cheios de falhas, cheios de erros, mas eles queriam ocultar aquilo que eles tinham para fazer juízo no cisco, porventura, do olho do irmão. Já eles tinham uma trave gigante que impedia de ver o seu próprio erro e o seu próprio deleito, que é as suas próprias falhas e os seus próprios, porventura, pecados e erros diante de Deus e diante deles mesmos. Então a fala fica um pouco desconexa. Aí Jesus entra dizendo a respeito, lá no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo, porventura, 7, e o versículo 1, que é a base do texto qual que eu quero deixar aqui para a nossa vida, né? Para que nós podemos entender essa colocativa qual que é colocada aqui, porventura, que fala assim, né? O versículo 1. Não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados, vírgula, porque com o juízo com que julgastes,
sereis julgados, vírgula. E com a medida com que tivertes de medir, vós hão de medir a vós, ponto. Por quê? Porque reparas, olha só, porque repara-se. Está dando bem a colocativa. É na colocativa do versículo 3. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está nos teus olhos? Ponto de exclamação. Como dirás a teu irmão, dois pontos, deixa-me, tire o argueiro dos teus olhos, vírgula, estendo uma trave no teu, ponto de interrogação. Hipócrita, vírgula, tire primeiro a trave dos teus olhos, vírgula, então, vírgula, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, ponto. Então você pode ver que essa passagem aqui está bem clara quando Jesus fala, né? Você está preocupado, né, com o argueiro, que é um cisco, uma coisa minúscula nos olhos do seu irmão, mas você não consegue enxergar a trave que está nos seus olhos. Como é que eu posso consertar alguém se eu estou precisando de conserto? Como é que eu posso tirar a trave ou cisco de alguém se eu preciso, primeiramente, tirar a trave dos meus olhos? Como é que eu posso solucionar, primeiramente, se eu, porventura, na colocativa verbal ao texto, no verbolismo colocativo ao texto que eu li para a vossa vida, como é que eu posso querer solucionar juízo em alguém de condenação por aparência, ou querer ajudar alguém, porventura, ficar de pé, se eu, porventura, preciso consertar minha vida diante da presença do Deus de Israel, como eu li para a sua vida? Como é que eu quero, porventura, ajudar se a trave nos meus olhos impede? Quer dizer, para me ser claro, eu não consigo ver os meus defeitos, os meus erros, mas eu quero ver os erros do meu próximo, que tem um cisco, uma coisinha pequenininha, minúscula nos seus olhos. Não dá, né? Não tem como eu, porventura, fazer isso. Primeiro, eu tenho que olhar para mim mesmo e tirar a trave que impede de eu enxergar os meus pecados, os meus erros, ver se realmente estou, porventura, conforme o Espírito Santo quer que eu esteja, agradando o Espírito Santo de forma precisa e de forma viva e de forma única, ver se os padrões que eu estou procedendo estão agradando Jesus, para que depois eu possa querer ajudar alguém. Tirar, simplesmente. Mas se eu não consigo tirar a trave que está impedindo de eu enxergar, como é que eu posso simplesmente tirar, porventura, o cisco que está nos olhos do meu irmão? Porque o problema do meu irmão é tão minúsculo e tão pequeno que pode ser tirado, arrancado a qualquer momento. E o meu problema é enorme, porque eu estou com a trave e ele está com cisco nos olhos. Isso aí chama problemas, dificuldades e coisas que simplesmente pode ser transformada e mudada. São problemas minúsculos que são colocativos. Mas eu tenho uma trave gigantesca, e essa trave gigantesca que eu tenho nos meus olhos simplesmente acaba impedindo que eu veja os meus erros. Porque isso já é da tendência do ser humano, condenar e julgar, né? Tem ser humano que faz o trabalho de Satanás. Ele condena a pessoa e aponta com o dedo, né? Já faz o trabalho do diabo. O diabo nem precisa fazer o trabalho, ele mesmo vai lá e faz. O trabalho que é dado para o diabo fazer, ele vai lá e faz, e executa o trabalho, né? E agora, quando a pessoa simplesmente não tem esses padrões, ela está fora dos padrões do Espírito, então não tem como a pessoa querer solucionar. Porque da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado, né?
Então, a palavra, ela é colocativa no seu próprio contexto e na sua própria expressão de colocativa e de colocação, para que o povo entenda o que Jesus, né, no Evangelho do apóstolo Mateus, quis falar a respeito dessa posição, qual verbal que ele quis falar a respeito, né? Está no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos teus olhos? Quer dizer, o argueiro que está no olho do teu irmão, que é o cisco, que é as coisinhas minúsculas, é tão minúsculo que pode ser mudado e resolvido rapidamente. Basta uma posição dele para ser tudo mudado e transformado. Agora os seus olhos, que tem uma trave gigantesca que te faz cego, espiritual, que você não consegue ver a verdade nua nem crua, e a verdade que liberta o homem da tua ignorância, que é a PSEs, que tem um véu obscuro em seu coração, para que o homem não veja a verdade absoluta, que é as Escrituras Sagradas, que é o Evangelho do apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará, vírgula. No 36, se o Filho vos libertará, vírgula, verdadeiramente vos sereis livres. 2 pontos no final. Então, se você não for liberto por Jesus, como é que você é livre de tudo isso? Não é. Então, antes de querer, a Bíblia nunca proibiu você julgar, mas julgaste com entendimento e com conhecimento e com discernimento de espírito, para decidir o que é o que não é, para saber o que é o que não é, para entrar, porventura, no entendimento, né, para decidir aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Então nós temos que entender essa colocativa verbal para que nós podemos ter o conhecimento entre as Escrituras Sagradas, né? Tem pessoas que precisam ser curadas, saradas, que não são, no caso. Tem pessoas que não têm entendimento, que não é liberta, que não é, porventura, sarada, biblicamente falando. Então, como é que a pessoa que não é curada, sarada, pode sancionar algo como juízo, se a pessoa está precisando, porventura, a ser? Então, por isso que Jesus quis dizer, eles estão cheios de coisas erradas, mas mesmo assim queria sancionar julgamento, que eram os fariseus. Porque eram os fariseus que eram contra Jesus. Eram os fariseus que eram contra o rabi e o mestre. Então, Jesus, ele fala essa palavra para que nós podemos entender. Olha o título, né? Continua, né, a continuação do sermão da montanha, ponto. O hábito de julgar, os outros. Olha só o título, o hábito. Isso é um hábito feio que as pessoas têm. É um hábito que a pessoa tem de julgar o próximo, de querer sancionar julgamento. É minha cor do sujo querer falar do mal lavado. Como é que pode isso? O cara é sujo e o cara quer falar do mal lavado. Primeiro vai lavar suas vestiduras, para depois você querer ajudar aquela pessoa que está suja sair da sujeira. E a sujeira é o pecado. É mole? Então você pode ver que simplesmente existe algo desconexo. Existe algo que não bate a fala das Escrituras, né? Como é que pode? Não pode, né? Porque como é que uma pessoa suja, né? O sujo quer ajudar simplesmente o mal lavado, ou o mal lavado quer ajudar o sujo. É uma coisa de um cego querer guiar uma coisa de um cego querer guiar outro cego. Ambos vão cair aonde? No buraco. É uma coisa, a pessoa quer resolver o problema da outra, mas ela está cheia de problema e está com a trave gigante nos seus olhos. E como é que ela pode resolver se ela é cega para si mesma e vai querer resolver o problema dos outros? Não dá, né? Resolva o seu primeiro, para depois querer ajudar os outros e estender a mão. Então isso é um hábito que as pessoas têm. Um hábito de julgamento. Isso eram os fariseus que tinham. E algumas pessoas hoje têm esse hábito esquisito e feio de sancionar julgamento em tudo e em todos. E aí não pode, porque o julgamento tem que ser com sabedoria, com visão e com entendimento. A Bíblia não proíbe você julgar, mas julgar com sabedoria e com entendimento. Escute a causa, avalie a causa para entrar simplesmente no julgamento verdadeiro e sincero, né? Jesus disse, eu não julgo ninguém. Isso foi prova de Jesus, né? Mas se eu julgar, eu não julgo sozinha. Eu julgo com meu Pai. E o meu julgamento é verdadeiro.
O meu julgamento é sincero. O meu julgamento, ele é, porventura, um julgamento preciso. Né? Por quê? Porque ele sabe julgar, não pela aparência e nem pela forma, mas sim pela causa que está sendo, porventura, colocativa a verbolismo, colocação, naquele momento. Então, não é para ser simplesmente uma situação colocativa qual que é de condenação. O hábito que os fariseus tinham era um hábito muito antigo que levava eles a julgar e eles a condenar as pessoas. Né? Tudo deles, porventura, era um julgamento sem ter conhecimento. É um julgamento de fala humana, de fala de condenação e de bater o martelo, é aquilo e acabou. Agora, o hábito que tem de julgar os outros é apontação, porventura simplesmente palavras, falácias, coisas que não é para ser, coisas que não é, porventura, para ser colocativas. Então nós temos que ter um entendimento. Jesus nunca proibiu isso, mas ele mandou julgar com verdade, julgar com entendimento, julgar, né, com conhecimento, não sendo, porventura, uma pessoa sem ser prudente e sem ter a visão naquele momento de sonsonar. Pode sim, mas tenha o pensamento, né, e o entendimento a levar esse julgamento para que você possa entender essa questão que Jesus quis dizer no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, que é o hábito de julgar. Né? É um hábito de sonsonar um juízo e de um julgamento sem ter conhecimento de causa. Aí não dá. Aí não pode, porque até então a Bíblia proíbe. Porque eu vou ler para você mais uma vez o versículo 1, capítulo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados, vírgula. Porque com o juízo com que julgastes, seus julgamentos, julgando-se, vírgula, e com medida com que tiver de medir, vós tem de medir a vós também. Ponto. 3, versículo 3. E porque reparas, tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está nos teus olhos? Ponto de exclamação, ou de interrogação, quer dizer. Olha a trave no olho. Olha a trave tentando impedir. Olha a trave tentando, porventura, ser colocativa. E repara no argueiro. O argueiro é uma coisa minúscula, um pedacinho de galho, uma coisinha pequenininha, enquanto a pessoa tem uma trave gigante nos olhos e quer sancionar juízo e julgamento sem conhecimento e sem sabedoria. Como é que faz? Se julgue com verdade. Julgue com entendimento, para que você possa aprender a julgar e saber julgar. Julgar de forma certa e correta. Versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro dos teus olhos. Como é que eu vou dizer para o teu irmão, irmão, deixa eu tirar o argueiro que está nos teus olhos. Vírgula. Estando uma trave no teu? Outro ponto de exclamação. Como é que eu posso fazer isso? Saber o que tem uma trave nos meus olhos que impede de eu enxergar, impede de eu ver. E no meu irmão só tem um cisquinho. Uma coisa minúscula, pequenininha, que mal dá para notar direito. E aí? E eu com a trave querendo ajudar quem tem um cisco? Isso é correto? Isso é certo? Segundo as Escrituras? Claro que não. Aí o versículo 5. Impróquitas, vírgula. Tire primeiro a trave dos teus olhos, vírgula. Olhos é vírgula. Então, vírgula. Cuidais em tirar. Cuidais, manda você cuidar. Cuidais, tira. Né? Tirar o argueiro do teu olho do teu irmão, ponto.
Então você pode ver que manda. Lá está dando a indicação própria, manda. Manda você cuidar. Porque antes de eu querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que enxergar a trave que está no meu primeiro. Se eu não enxergar a trave que está no meu, como é que eu posso? Cuide-se para tirar a trave do teu, para depois, quando a trave ser removida, que é os problemas, as coisas da tua vida, aí você vai ajudar seu irmão no cisquinho, que é minúsculo. Porque diante da luz dessa palavra, diante da luz desse contexto e diante da luz dessa escritura, desta Bíblia, desta palavra que eu verbalizei na leitura, está dizendo o problema é menor do que o argueiro que está no olho. Porque o argueiro é grande e o problema é gigante. O problema é enorme. Mas eu não vou cuidar do problema meu, eu quero cuidar do problema dos outros. O meu não interessa, o interessa dos outros. Só que a Bíblia diz que não. Primeiro, cuida, manda você cuidar para tirar a trave dos teus olhos. Quer dizer, o seu problema é maior, o seu problema tem mais dificuldades e a sua, porventura, vida está toda desconcertada. Está cheio de travações, cegueiras espirituais, e você quer estender a mão para uma pessoa que está com cisco nos olhos, sabendo que aquele cisco é uma coisa minúscula, muito menor do que a trave que está nos céus. Primeiro resolva o cuidar. Quando manda cuida, quer dizer, resolva primeiro a tua vida, resolva as suas causas, para depois você querer estender a mão para as pessoas. Então a Bíblia está sendo bem clara, né? Objetivamente bem clara, a respeito do julgamento precipitado dos fariseus, que é um costume que eles adquiriu, um costume de julgar, um costume de julgamento, de condenação e de apedrejamento e de apontamento, né? Porque é triste, né, a pessoa simplesmente viver debaixo disso. Então, assim, é complicado, é algo que não dá para simplesmente, né, se a Bíblia não dá verbolismo nas escrituras ao texto colocativo. Então, eu quero descer aqui para que você possa entender. Olha só o que eu quero ler para a sua vida. Julgamento com desseguimento. Quer dizer, desseguimento de espírito. V1, 6, 2 pontos. Não lance as pérolas aos porcos. 2 pontos. Após a instrução sobre a hipocrisia, Jesus alerta para não dar coisas sagradas pérolas que não as valoriza. Porcos, ponto. Não é proíbe. Não proíbe críticas, 2 pontos. Isso não significa que se não deve falar a verdade ou criticar o erro, ponto. Como eu disse para você no início da live. A Bíblia não está proibindo de você fazer críticas e a Bíblia não está proibindo de você falar a verdade. Não está. Né? Aí descendo. Continuações para os julgamentos, 2 pontos. Como o julgamento deve ser feito com sabedoria, né? Humildade e amor, né? Avaliando as intenções e usando a Bíblia como base, não o orgulho ou a própria falha, ponto. Então você pode ver que a Bíblia em nenhum momento está proibindo de você fazer críticas e de você falar a verdade. Ela não te proíbe em você fazer críticas. Não te proíbe você falar a verdade. Agora, se for para falar, né, com significado que não se deve falar a verdade na crítica, né, crítica ou erro, mas usando a palavra de sabedoria, sabendo, né, conduzir
a situação com entendimento e com sabedoria, assim tu vai ter vitória. Assim tu vai chegar em um consenso diferenciado na sua própria vida. Então, para que você entenda essa minha fala, né, para que você entenda esse meu dialeto, para que você entenda essa colocação qual que eu quero deixar para a sua vida. Então, a Bíblia nunca criticou, a Bíblia nunca foi contra você fazer críticas, você falar a verdade com sabedoria e com entendimento bíblico. A Bíblia não é contra isso, como eu li para a sua vida. Só que nós não podemos jogar as nossas pérolas aos porcos, porque porco não gosta de pérola e nem do que é santo. Porco gosta de lavagem e porco gosta de imundície. O porco nunca vai ficar simplesmente naquilo que é puro. Tu já viu porco querer o que é bom? Não. Porco gosta de lavagem. Ele gosta de rolar na lama e viver uma vida do jeito que ele quer viver. Ele gosta de viver do jeito que ele quer. Rolar na lama, a lama é sintoma de pecado. Lama, por verbolismo e significado, é pecado. Então o porco gosta de se lambuzar na sujeira, no pecado, nas coisas horrendas e nas coisas, porventura, que são e que não dá prioridade de ser coisa sã, mas sim nojeiras. Porque porco gosta de lavagem. Você nunca vai ver um porco olhar para cima. Porque o porco ele só olha para baixo. A visão do porco é assim, ó. Ele só olha para baixo. Tu nunca vai ver ele olhando para cima. É só para baixo. E você nunca vai ver uma galinha olhando reto. Galinha olha atravessado, com o olhar atravessado. Então você pode ver que a Bíblia não manda você jogar suas pérolas aos porcos. Não manda. E dará o que é santo para porco? Ou jogará suas pérolas para porcos? O que é pérola? Verbolizando o texto, colocativo qual que eu quero trazer? A pérola que a Bíblia está dizendo é a palavra de Deus, que é tesouro, que é preciosa. Não manda você ficar jogando suas pérolas aos porcos. Para quem vai desprezar. Porque se tu jogar suas pérolas, porco vai pisar e vai quebrar. Porque porco tá nem aí para pérola. Ó, ele tá pouco se lixando. Ele tá, para ele, tanto faz, tanto fez, e ele não quer nem saber. Ele pisa mesmo. O negócio dele é a lama. É a imundície. Então não tem como você simplesmente querer trazer o que é santo para porco. Fica uma coisa meio desconexa. Fica uma coisa meio que não dá, o texto não se encaixa no verbolismo, na colocativa, no verbal, colocação verbal de colocativa, qual que o texto não dá nenhuma base de colocação para que possa jogar. Quer dizer, é insistência. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem quer andar certo, ande. Quem não quer andar certo, não ande. Quem quer servir correto, serve Deus corretamente. Quem não quer servir Deus corretamente, não serve corretamente. É uma escolha, é uma posição da contração, uma escolha que eu que tenho que decidir. Se quiseste, se abriste, se permitistes. Tudo é do se quiser, se permitir, se colocar, se. Não é por obrigação. Não é obrigando, forçando a barra, que a pessoa vai se converter, não. Porque nem por amor essa colocação verbal que usam, e esse dialeto colocativo de forma de expressão que se coloca, que eles dizem que é por amor, não é por amor. Você está errado. É pelo Espírito de Deus. Por amor, não. Por amor, não. Eu falo que é pelo Espírito Santo, quer dizer, pelo Espírito de Deus, que a pessoa vai ser convencida, né? E vai se converter ao Senhor. Tem muito cristão aí
que é convencido, mas não é convertido. Né? E isso aí é algo que a Bíblia vai condenar e vai contra a sua fala. Porque eu tenho que entender o que diz as Escrituras para que eu possa ter entendimento verbal, simplesmente para que eu possa simplesmente entrar numa colocação qual que eu sei, porventura, entrar e sair dela. Olha só o que diz a Bíblia. Julgamento com discernimento. Não lance as suas pérolas aos porcos, 2 pontos. Após a instrução sobre a hipocrisia, vírgula, Jesus alerta para não dar coisa sagrada, pérolas, que não as valoriza, que quer dizer a porcos. A porcos, ponto. Não é proibido críticas. Não é proibido críticas. 2 pontos. Isso não significa que não se deve falar a verdade ou criticar o erro, ponto. Nenhum momento a Bíblia está condenando. Mas aqui que eu li, ela proíbe você de jogar pérola aos porcos. Aquilo que é de valor, quer dizer, não as valorizam. Porco não vai valorizar o que é santo. Porco não vai valorizar o que é pérola, o que é diamante, o que é rubi, o que é safira, o que é precioso. Ele vai quebrar com seus próprios pés e não vai dar valor como é para dar valor. Ele não sabe o valor de um rubi. Ele não sabe o valor de um diamante. Ele não sabe o valor, porventura, de uma safira, de uma esmeralda. Ele não sabe. Ele vai pisar e vai quebrar e vai detonar com tudo, porque ele não quer. Ele quer a imundícia, ele quer o pecado, ele quer as coisas que agradam a carne, agrada a si mesmo, os seus próprios quereres, numa vontade salvífica do Senhor. Então, a Bíblia não manda você perder tempo com um tipo de pessoas dessa. Você pode pregar. Prega, você prega. Falar, você fala. Anunciar, anuncia, porque o evangelho é para ser anunciado para toda criatura, mas não manda você obrigar ninguém a nada que não queira. Obrigação não. Pregar, você prega. Agora você forçar a barra com a pessoa, você querer forçar, não, deixa. Não já pregou? O resto é com Deus. Agora é com o Senhor. Né? Ele que vai fazer, a semente foi lançada, a palavra foi pregada, a palavra foi apregoada. Né? A semente da mensagem foi pregada ao coração. Ela vai ter que germinar uma hora. E o crescimento que o Espírito Santo vai ter que trazer, se a pessoa quiser, ele vai trazer no coração. Porque Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento quem é? É o próprio Deus. Então nós temos que ter entendimento a respeito que tem pessoas perdendo tempo com porcos. E simplesmente o porco não gosta do que é sã, do que é puro. E aí essa mensagem, essa palavra, está dizendo das Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é pérola. Ela é diamante. Ela é pérolas refinadas e preparadas para a nossa vida. O Evangelho traz mudança. O Evangelho é uma mão amiga, ó. Uma mão amiga que liberta quando a pessoa quer, que salva quando a pessoa quer, que tira a pessoa do vício e a pessoa rejeita as pérolas divinas como fosse nada, como fosse um lixo negativo. Não, senhor e não, senhora. Não é bem assim, não é por aí. Nós temos que entender essa colocação qual, que nós temos que entrar nesse dialeto qual, para que nós podemos entender. Se for para fazer crítica, faça com sabedoria. Se para falar a verdade, fale com sabedoria, com entendimento. Né? Porque hoje é difícil, hoje você não pode falar nada que irmão se magoa, você não pode falar nada. Então fale com sabedoria, com entendimento, com conhecimento de causa. Para que você não venha causar uma distinção, né, uma confusão. Porque tem pessoas que entendem tudo errado o que tu faz. Então, seja específico, né? Sabe falar, sabe expressar, para que você não venha até a sua fala se tornar uma condenação para com o outro. Então, vamos entender. Então, a Bíblia não me dá obrigação nenhuma
de insistir e jogar minhas pérolas aos porcos. E eu não falo por mim mesmo, eu falo pelas Escrituras e pela palavra que está escrita em seu contexto original e texto bíblico colocativo, verbolizado, que eu vou ler para a tua vida. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7 e o versículo 6 fala bem assim, ó. Não deis aos cães as coisas santas, ponto, vírgula, nem deitas aos porcos as vossas pérolas, ponto e vírgula, para que não as pise, vírgula, voltando-se, vírgula, vós desprezastes, ponto. Ou, em outra palavra, vós despedaçai-as, né? Que vai despedaçar isso. Toda pérola que você dá, porco vai despedaçar. Ele vai despedaçar as pérolas. Ele não se importa com as pérolas. Ele vai despedaçar. Despedaçar é quebrar, é destruir, é não dar importância àquilo que é para ser dado importância. Por isso que a Bíblia zela para você não fazer isso. Para você não dar, não deis aos cães as coisas santas. Quando Jesus fala que os cães não entraram no reino dos céus, é porque não vai entrar. Os cães, eles só gostam de sujeira. Tu já viu cão gostar de coisa pura? Não gosta, né? O cão só gosta de coisas que não é para gostar, só de imundice e de sujeira. Somente dessas coisas que cão gosta. Quando Jesus diz, os cães não entrarão no reino do céu, eles vão ficar pro lado de fora. Eles não entram. E quando ele fala que não entra, não entra. Não vai entrar. Não adianta. Então, não é para você jogar, dar o que é precioso à Bíblia. Os 66 versículos, né? Perdão, os 66 livros da Bíblia. As Escrituras, para quem não vai se importar, para quem não se interessa. As pessoas têm mais tendência das coisas do mal do que para as coisas de Deus. Tem mais tendência para as coisas do diabo do que para as coisas de Jesus. Sempre foi assim. Menos que a meronia, ou menos que as pessoas possam imaginar, e menos que as pessoas possam pensar, né? Entre 100 pessoas, um conjunto, 10 até 8 é fã das coisas divinas e das coisas do céu. 92 a 91 pessoas são contra. Porque fica uma coisa onde que se tornam porcos, que pisam as pérolas e não se importa pela pérola. Qual é o mal? Como eu disse a você, o evangelho é uma mão amiga? Quantas vidas que não é liberta por causa da palavra de Deus? Pessoas bêbadas, pessoas viciadas nas drogas, pessoas viciadas no álcool. Quantas pessoas não são livres e libertas? Por isso que a Bíblia manda, né? Não proíbe você de julgar, mas julgue com julgamento, não julgue com julgamento precipitado, mas com julgamento verdadeiro. Tenha discernimento de espírito para saber julgar e para ter um entendimento verdadeiro, um conhecimento qual que verbaliza a sua palavra. Aí eu vou descer aqui para que você possa entender. Na condição para julgamento, 2 pontos. Julgamento deve ser feito com sabedoria, vírgula. Humildade amor, vírgula. E avaliando as intenções, e usando a Bíblia como base, vírgula. Não orgulho ou a própria falha. Não com orgulho e nem com a própria fala. Ponto. Não é para com orgulho e nem com a própria fala, mas um julgamento na humildade, com amor. O amor de saber julgar, de saber conduzir
né? Conduzir com sabedoria, né? A humildade, porque humildade, meu irmão, não é você andar rasgado igual mendigo, não, tá? Porque tem gente que quer verbalizar a humildade como andar rasgado, como andar mulambento, como andar sem tomar banho, não tem nada a ver, sem fazer a unha, sem fazer o cabelo, não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que é terrível, que quer, eu sou humilde, o cara, porventura, parece todo sujo. Não, isso tem nada a ver. Tem nada a ver com humildade, não. A humildade que a Bíblia está dizendo aqui não é porqueira e não é imundice, não é ser podre, tá? Não é ser sujo, não é ter higiene, não é isso, não. Todo mundo, todos os cristãos e pessoas têm que ter higiene na sua vida. Isso não existe. Nós temos que parar para pensar. Isso não é humildade. Tá? Isso é espírito de porqueira, espírito de imundice, espírito de, porventura, de mulambo, andar rasgado. Isso não existe. Aí nós temos que verbalizar o texto para nós entender o que é humildade. Vamos lá, eu vou te responder na Bíblia. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 11. Tá? Capítulo 11 e o versículo 28. Olha o que Jesus disse sobre humildade. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha só o que ele diz. Vinde a mim, vírgula, todos os que estáis cansados e oprimidos, vírgula, e eu vos aliviarei. Ponto. Tome sobre vós o meu jugo, vírgula, e aprendei de mim, vírgula, que sou manso e humilde de coração, vírgula. Encontrarás descanso sobre a vossa alma, ponto. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ponto. Tá aí. Então, ele quis dizer na humildade procede de dentro. O que é humildade verbalizando esse texto? Por significado e explicação própria. Humildade é nada além e nada mais do que a pessoa escutar e a pessoa ouvir. Humildade é isso. É a pessoa ser humilde. Quando a pessoa reconhece, ela está sendo humilde. Quando a pessoa escuta, ela está sendo humilde. Se ela errou, falhou, ela escutou e consertou, ela está sendo humilde. Humilde de reconhecer o seu erro, humilde de reconhecer a sua falha e humilde de reconhecer que errou e falhou. E humilde de reconhecer que é dependente do perdão. A humildade, ela procede de dentro para fora. Né? Então, a humildade que Jesus quis dizer ali é vem até mim, quer dizer, vem até Jesus. Que ele vai tirar todo o fardo pesado, todos os problemas, a dificuldade, e vai lançar sobre ele. E o fardo dele, que é leve e suave, vai lançar sobre você. É a pessoa saber ouvir, é saber escutar e saber ver o erro que ela cometeu. Essa é a questão da humildade. Então, julgar a verdade, o erro, com humildade e com amor. O amor sincero. O amor verdadeiro, porque amor é fruto. O amor é fruto. Quando Deus te corrige, corrige para o seu bem. Se não ouviste a correção do Senhor, não és filhos, mas sim bastardos. Porque bastardos não escutam a correção do Senhor e não quer ouvir a sua correção. Mas o filho obediente escuta, guarda e segue fielmente. Então nós temos que entender qual situação, porque o amor, ele é fruto, é eu que tenho que produzir. São João disse, que é o evangelista, apóstolo João, ele disse, em ti há o amor de Deus, o coração é meu. Eu amo se eu quiser. Se eu cerrar meu coração e não quiser amar ninguém, acabou. O coração não é meu? Então pronto. Quem vai administrar meu coração sou eu, da maneira que eu quero e da forma que eu acho. Então o amor é fruto. Tem que ser produzido em você a cada dia.
Jesus disse, aquele que pouco ama, pouco perdoa. Aquele que muito ama, muito perdoa. Então vem do amor. O perdão está ligado com o amor. E aí? O amor e o perdão andam junto. Então, né? Nós temos que entender essa fala, né? Expressão colocativa verbal, para que nós podemos entender o que o texto está dizendo para a nossa vida. Então, fala de verdade e amor e de humildade. A humildade que vem de dentro para fora. Não humildade externa, que é do corpo, mas sim interna, que vem daqui, ó, do coração, de dentro. É igual a mudança, ela vem de dentro para fora. Não é do corpo, né? Andar rasgado é sintoma de humildade, irmão? Andar cabeludo não é. Isso é espírito de miséria, espírito de imundícia, não tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer, é você cair em si, é você saber, errei. Deus ama quando a pessoa reconhece e tem um perdão dos céus para essa pessoa. Então, vamos entender esta fala. E o próximo, o último que eu quero deixar aqui, o orgulho. Não deixe o orgulho te matar, né? Não deixe o orgulho nem a própria falha te destruir. Porque quando o orgulho bate e quando o orgulho fala amanhã no seu coração, na raiz do seu coração, o orgulho destrói. Pessoas orgulhosas são pessoas de nariz empinado e pessoas do coração, porventura, aviadecido, quer dizer, orgulhosos. Que orgulhoso quer dizer que nunca reconhece, orgulhoso quer dizer aquele que sempre, só ele, mas ninguém. Então o orgulhoso, ele mesmo se destrói, ele mesmo acaba com a vida dele. Quando eu deixo o orgulho falar mal na minha vida, o orgulho procede no meu coração, o orgulho é a queda. A queda de Satanás foi por causa do seu orgulho. Ele não reconheceu quando errou, mas permaneceu no erro e continua errando e vive errando a vida toda, e isso aí não tem como mudar mais. Então o orgulho, quando você não reconhece, é quando você não vê os erros, as coisas que você está, olha para ti mesmo que você faz, é o orgulho. O orgulho de estar certo, o orgulho. Aí o orgulho entra a falha, porque o orgulho ele anda com a falha, né? O orgulho ele anda com a falha, né? Então o orgulho é o início da queda para a falha entrar. Tudo começa pelo orgulho. O orgulho leva a pessoa à destruição, à queda e à falência da sua própria vida e à destruição da sua própria queda. Aí vem a falha, que nunca reconhece que falhou, mas mantém o orgulho em pé. Aí a pessoa se destrói, se acaba com a sua própria existência e sua própria vida, seja no espiritual ou seja no físico e no material. E nas áreas mais, porventura, colocativas e verbaliza, ou por verbalizando o texto, por colocação, é condicionada. Então tem muita gente que tem este orgulho em si mesmo. E é uma coisa onde Jesus ele pede muito para que tire, mas reconheça. Sabe, reconheça. Sábio, reconheça. Tenha conhecimento de reconhecer e saber que você também necessita de perdão e da ajuda de Deus divina na sua vida. Que você não é superior, não é maior, não. Você simplesmente necessita da ajuda de Deus para que Deus possa lapidar você a cada dia. Senão você não aguenta. Então, nunca deixe o orgulho falar maior. Porque os fariseus, eles julgavam com orgulho. O orgulho não faz você reconhecer teu erro, mas faz você reconhecer o erro dos outros. Aí entra a falha. Isso eram os fariseus. Eles tinham trave nos olhos, o orgulho no coração. Eles ventura, com seus orgulhos, com seu orgulho, né? Com os orgulhos que eles tinham no coração, o orgulho que eles tinham no coração, eles julgavam, sancionavam e decretavam juízo nas pessoas, os fariseus. Jesus, porém, não. Diz, eu não julgo ninguém.
Mas se eu julgar, eu não julgo só. Eu julgo meu pai. E aí? Jesus deixou bem claro. Então nós podemos entender essa colocativa verbal qual de colocação. Então eles julgavam propriamente humanos. O orgulho, eles nunca reconheceram que tinha orgulho no seu coração. Eram lindos por fora, mas podre por dentro. Era como sepulcros caiados, cheio de coisa podre, cheio de orgulho, cheio de podridão, e nunca reconheceu. Reconheceu o cisco que tinha no olho do irmão, mas nunca reconheceu a trave que tinha nos seus olhos. Isso aí não. Eles não reconhecem a trave. Mas o cisco eles reconheciam, mas a trave não. Isso é orgulho. Quando a pessoa tem orgulho, ela não reconhece. Aí acaba com a pessoa. Assim foi com os fariseus naquele tempo. Né? Jesus queria que eles fossem melhores do que eles eram. Que eles reconhecessem que era dependente do Senhor. E que reconhecessem os seus erros e as suas falhas. Que antes de julgar os outros ou de ajudar alguém, eles reconhecessem os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados, para depois querer entrar no julgamento. Para tirar o cisco, que é uma coisa minúscula, do olho do seu próximo. E a trave que impede, que me deixa quase cego, eu não consigo ver. Que é isso? Isso aí é hipocrisia. Está repreendido, né? Então tá aí, né? Aí vamos descendo. Em resumo, 2 pontos. A passagem de Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 6, nos convida a uma autoanálise, né? Ou autoanálise profunda, vírgula, a produção e santificação pessoal e a práticas o discernimento com amor, vírgula. Não com acusações vazias ou condenatórias. Ponto. Objetivo e o que, vírgula, ao limpemos os nossos próprios olhos das traves, vírgula, possamos ajudar os outros e tirar o seu cisco como clareza e justiça, ponto. Então você pode ver que nós temos que limpar os nossos olhos, para tirar a trave dos nossos olhos, para depois querer ajudar o irmão com cisco nos seus olhos, né, e abrir a clareza, né, clareza e justiça. Quer dizer, agir com justiça e com entendimento e com sabedoria, ponto. Agora vamos aqui. Qual é o significado do mandamento não julgueis para que não sejais julgado, ponto de interrogação. Aí vamos. O mandamento não julgai, vírgula, apresenta a Bíblia, principalmente em Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, e o versículo, porventura, ao versículo, ênfase ao versículo 5, vírgula. Quem deu uma travada aqui, mas vai voltar agora. Voltou. Vírgula. Ensina não fazer julgamentos precipitados, vírgula. Precipitados, vírgula. Hipocrisias ou com falta de compaixões, vírgula. Pois seremos julgados da mesma forma, ponto. A passagem, vírgula, é conhecida como a trave e o cisco, vírgula. Indica que devemos primeiro examinar nossas próprias falhas antes de tentar corrigir a dos outros, vírgula. E o que o julgamento deve ser justo, vírgula, sem hipocrisia, vírgula,
baseado na verdade e com misericórdia. Ponto. Entende agora? Por isso. Então, o mandamento, porque é um mandamento. É um mandamento. Esse mandamento de não julgai, para que não sejam julgados, é o mandamento de Jesus que ele deixou. E é poucos que vivem esse mandamento. É um mandamento que ele deixou bem claro. Então, nós temos que imaginar, introduzir esta palavra qual verbalizada ao texto que é colocativo, qual para que nós podemos ter noção do que a palavra está trazendo para a nossa vida. Porque se nós não entender, é para julgar com compaixão, que quer dizer misericórdia. E essa misericórdia ela vem do Pai para com o homem, no coração do homem, é manifestar a misericórdia do Senhor. E antes de eu querer sancionar juízo, primeiro eu tenho que rever a minha vida, examinar a minha conduta e ver se eu estou realmente apto para sancionar um julgamento para com outra pessoa. Um julgamento de ajuda, de compreensão, de estender a mão e verbalizando o conhecimento para que eu possa entender. Não um julgamento mentiroso, um julgamento de condenação de dedo, como fariseus e judeus e escribas do tempo, daquele tempo que Jesus era contra a sua fala e o seu dialeto formal. Aí nós temos que tentar ver a sua vida, a minha vida, examinar a minha vida para ver se está tudo correto, para ver se eu não tenho uma trave, uma cegueira espiritual nos meus olhos, para que eu possa ver os meus erros, as minhas condutas, as minhas fraquezas e aquilo que eu faço de errado, para que depois eu possa entrar com o julgamento em cima da pessoa. E um julgamento com compaixão, né? Um julgamento com amor, com humildade e sabendo julgar com entendimento e com conhecimento de causa, né? Então, nós temos que saber, a Bíblia não proíbe, mas também você tem que rever, porque antes de você querer ajudar os outros, você tem que se ajudar. Você tem vontade de ajudar alguém? Então, se te ajude primeiro e rever a sua vida, como que sua vida está diante dos céus e diante de Deus. Tire a trave, limpe os olhos da trave que impede de você enxergar suas falhas, seus erros, sua conduta, as coisas errantes que você faz. Porque senão vai se tornar num julgamento, vai ser o quê? Hipocrisia da tua parte. Vai se tornar uma falha, uma hipocrisia que você não sabe nem o que você está fazendo. Você não tem entendimento do que você está verbalizando naquele momento. Era igual aos fariseus. O julgamento totalmente humano. Por que Jesus foi contra eles? Porque o julgamento deles era um hábito que eles pegou e ficou como costume. Um hábito de julgar, um hábito de condenar. Como eu disse no início da minha live, a mulher adúltera que fala no Evangelho de João, ela simplesmente, né, diante deles, já estava condenada, já estava destruída, já estava ali, né, na falência da morte, para atacar pedra. Quando foi até o mestre, quando foi até Jesus, e dizer, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés, mestre, nos manda apredejar tais mulheres, mestre. O que tu diz, mestre? É mole? O que tu diz? Ou o que tu tem a dizer, mestre? Queria pegar Jesus em um erro. Porque olha só como é que eles são malandros. Eles usaram a lei para pegar Jesus. Só que Jesus é o dono da sabedoria e o dono do conhecimento. E o dono da inteligência. Que abrange tudo. Jesus olhou,
para aquela multidão, olhou para os fariseus, olhou para a mulher adulta no chão, humilhada, rasgada, e todo mundo gritando: tem que ser apedrejada mesmo, tem que matar ela mesmo, tem que tacar pedra nela mesmo, ela pecou. Jesus não falou nada, Jesus ficou só olhando. Ele ajoelha, aí vai de novo. O que tu diz, mestre? Sabemos que tu prega conforme a lei. Ó, queria pegar Jesus em alguma palavra errada que ele falasse ali, para pegar Jesus naquilo que ele falasse errado e jogasse contra ele. Jesus fala nada. E ele, o que tu diz, mestre, desta mulher? E Jesus não fala nada, fica calado. Ele ajoelha, escreve na areia, porque ninguém sabe o que ele escreveu, nem na teologia, ninguém sabe, ninguém. Eu que dou estudo sobre teologia e sou professor de teologia, ninguém sabe. Não está comprovado em nada. Não está comprovado em nada. Na Bíblia não está comprovado o que ele escreveu lá. Não tem como comprovar isso. Ele escreve na areia e diz: ficamos sabendo que o Senhor prega segundo a lei de Moisés e segundo o que está escrito. Tem uma resposta, Nazareno. E Jesus levanta e olha para eles. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Jesus ali quebrou o argumento deles. E quebrou o argumento de quê? Da multidão e dos fariseus. Arrebentou com eles. Quebrou com eles. Um olhou para o outro, quer dizer, todos pecam desde Adão. Vai fazer o quê? Todos são pecadores, todos têm erros, todos têm falhas, todos cometem coisas que desagradam. E aí, como é que faz? Não faz, né? Não. E aí, começa dos mais velhos até os mais novos saírem, um por um. Começa a sair, começa a sair, começa a sair, até ficar Jesus e a mulher. E Jesus olha para ela: cadê os seus acusadores? Não tem, Senhor. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Não. E ela foi, e Jesus solucionou o perdão, a misericórdia, o julgamento de misericórdia, de perdão, de humildade e de reconhecimento. E de uma nova chance de mudança de vida. Jesus deu para aquela mulher. Enquanto todo mundo quer condenar, enquanto todo mundo quer apontar, tacar pedra, Jesus defendeu. Quer dizer, esse é o julgamento certo que Jesus queria que eles fizessem. De analisar a situação e ver o que está ocorrendo na situação. Essa é a colocativa qual que eu quero deixar. Para que nós podemos entender essa colocação verbal e colocativa qual que a Bíblia verbaliza. Então a Bíblia dá direito de você julgar, mas com esses padrões que eu citei. Com esses padrões que eu acabei de falar para a vossa vida. Fora desses padrões aí é julgamento de fariseu. É julgamento de judeu. É julgamento de fariseu, que são belos por fora, mas por dentro são como sepulcros caiados, cheios de ossos de gente morta. Então tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que ter entendimento, tem que ter um intelecto avançado, tem que conhecer, tem que ser conhecedor de causas. Porque senão não dá. Senão é algo que não dá nem para você falar. Então, essa é a questão qual que a Bíblia verbaliza. Sobre a compaixão. Jesus teve compaixão desta mulher. Compaixão, que é um julgamento de compaixão, de defesa. Ele não julgou para condenar, ele julgou para defender. Trouxe essa mulher de volta à esperança que um dia morreu.
E os fariseus não, eles queriam condená-la. Já queria dar, porventura, o veredito de morte e tacar pedra porque está na lei, tem que morrer. E não é bem assim, não. Eles têm uma trave nos seus olhos, mas não conseguem ver o cisco que está no olho do seu irmão. É hipocrisia isso é mentira. Eles são falsos para si mesmos e falam coisas que não têm, porventura, verbolismo por colocativa. Então, nós temos que entender esta fala, essa expressão colocada. Amém? E eu quero deixar aqui algo para a sua vida, rapidinho, para que nós podemos entender esta fala. Diz assim: tirar a trave dos teus olhos é uma expressão bíblica que significa examinar e corrigir os próprios defeitos e falhas, antes de criticar ou julgar os erros menores, os 5 menores, o cisco nos autoexamino e corrigir os próprios defeitos e falhas falhas e trave, antes de criticar ou julgar os erros menores, o cisco nos olhos, para não poder ajudar o próximo como clareza e sem hipocrisia, praticando a autonarize, autonarize e a humildade, origem e significado, detalhes, 2 pontos. Bíblico, 2 pontos. A frase vem, Sermão da Montanha, em Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 3, ênfase ao versículo 5, e Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, e o versículo, por caridade, 42, aonde Jesus questiona 2 pontos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está nos teus próprios olhos? Ponto de interrogação. Ponto. Um pontinho. Tá aí. Trave, vinga. Trave e vinga é a mesma coisa, Só muda a colocativa verbal da palavra. Trave, vinga. São trave nos olhos. 2 pontos. Representa um grande erro, um vício ou uma falha moral. Moral através que pessoas não veem em si mesmo, como orgulho, a hipocrisia ou a falha de caridade, quer dizer, da própria crítica ou da própria claridade, quer dizer, da própria caridade, que é a própria crítica de si próprio, está criticando. Vamos lá. Cisco e argueiro. O cisco é minúsculo, o argueiro aos olhos. 2 pontos. Simboliza um pequeno defeito ou falha que se nota facilmente, que é conhecido como falsamente ou falsamente, nos outros. Quer dizer, uma falha tão pequena que se nota tão falsamente, que se nota aos outros. A trave é maior do que o cisco. O cisco é menor do que a trave, né? Então nós temos que entender aí, porque o cisco ele é pequeno e a trave é gigante. Então nós temos que entender. Lição 2 pontos. Com convite à autocrítica e à autorreflexão, antes de apontar o erro alheio, devemos fazer uma autoexame profundo, reconhecendo nossas próprias imperfeições e busca corrigi-las, tornando-nos
mais humildes e capazes de ajudar os outros de forma verdadeira e edificar ou eficaz. Edificas, 2 pontos e 1 pontinho. E aí? Então nós temos que pensar. Aí vamos. Resumo 2 pontos. Significa se, né? Significa que se honesto consigo mesmo, significa ser honesto consigo mesmo sobre as suas próprias falhas, antes de tentar ser juiz ao salvador dos outros, vírgula, evitando a hipocrisia e agindo com verdadeira capacidade de discernimento e ajuda. Um ponto. A Bíblia que está sendo bem clara. Aí vamos. O que significa tirar a trave dos olhos? Ponto de interrogação. Tirar a trave dos teus olhos é uma expressão bíblica que significa que devemos olhar para os nossos próprios erros ou próprios defeitos antes de julgar os outros. Ponto no final. Está sendo bem claro. Aí, o que Jesus quis dizer em Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo por caridade 7, versículo por caridade 5, ênfase, ponto de interrogação. Né? O julgamento é um uso importante de nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não existe, né? O livre-arbítrio é simplesmente uma colocativa de colocação verbal. O livre-arbítrio ele está associado em 2 caminhos. E esses 2 caminhos que está associado o livre-arbítrio, né, no Evangelho de Mateus, que fala sobre o livre-arbítrio, né, uma colocação verbal, ele é somente uma colocação para que nós podemos entender o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é 2 caminhos, que está registrado em Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo porventura 7, e o versículo porventura 13. 13, tá? 13. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 ao versículo 14, que fala o título, os 2 caminhos, que é associado, que é, então o livre-arbítrio é uma colocativa de colocação de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o nome livre-arbítrio não existe. O nome livre-arbítrio não tem. O livre-arbítrio é os 2 caminhos de escolha e decisão própria que eu tenho que tomar. Então eu falo livre-arbítrio. E existe grande cuidado, vírgula, especialmente quando julgamos outras pessoas, ponto. Todos os nossos julgamentos precisam ser guiados por padrões justos. Tem que ser guiado por padrões justos, ponto. Aí vamos. O que significa a frase tirar primeiro a trave dos olhos, ponto de interrogação? A frase tirar a primeira trave dos teus olhos significa que o juízo hipócrita, o juízo hipócrita é impudente, o juízo hipócrita é imprudente e proibido, ponto. Jesus advertiu os seus seguidores a jamais estender envolvidos nesse tipo de julgamento errante ou errado, ponto. Então, Jesus deixou bem claro a posição sobre o julgamento que não procede, não tem simplesmente colocativa verbal ao texto da colocação, qual que nós podemos entender. Então, eu quero deixar para você esta live, nesta porventura tarde, quase entrando à noite, para a vossa vida em Cristo Jesus. Né? Que falamos sobre o julgamento precipitado e também um pouco sobre os fariseus que julgaram sem entendimento e sem causas. Nós temos que entender esse tipo de julgamento, como eu expliquei, e deixei minha explicação para a vossa vida. Então está aí a live feita nessa porventura tarde de quinta-feira, e como eu deixei com detalhes e com significados e com explicações e explicando corretamente a fala
do dialeto formal da expressão colocativa, qual que eu trouxe aqui na live sobre essa questão. Então vamos pensar antes de sonsonar. Se nós temos entendimento, se nós temos sabedoria, se nós temos simplesmente o conhecimento de julgar, não o julgamento farisasco, que é um julgamento fariseu. O julgamento farisasco é um julgamento de fariseu que julga pela aparência, que condena pela aparência, que julga pelo modo de ver e por modo de enxergar. Por modo de enxergar. Jesus proibiu isso para seus apóstolos. Não faça como eles fazem. Não julgue como eles julguem. Não faz as coisas que eles estão fazendo. Porque até então o que eles estão fazendo não procede da lei e nem procede de mim. É um julgamento humano, um julgamento que condena sem antes escutar a pessoa e sem antes estender a mão para levantar a pessoa. Então, pense muito bem. A pior coisa que tem é o sujo falar mal do mal lavado. A pessoa é suja e ainda quer falar mal do mal lavado? Não existe isso, né? Então, antes de querer julgar alguém, tira a trave dos teus olhos. Porque o cisco que incomoda quem usa a trave, o seu cisco, eu tenho certeza que é muito maior do que a trave que tu usa, Ou é do que o cisco que o irmão usa. Porque a trave incomoda. A trave, ela traz cegueira, ela trava a visão, você não consegue enxergar, você se torna ignorante, na verdade, e ignorante da PSEs, que é nas Escrituras Sagradas. Porque tudo que o homem ignora é porque ele não conhece. Se eu ignoro a palavra, é porque eu não conheço a palavra. Se eu ignoro o Evangelho, a Bíblia, o que está escrito, é porque eu não conheço a Bíblia. Então, tudo aquilo que eu ignoro é porque eu não conheço. Aí vem um véu obscuro, para querer cegar a minha vida e o meu coração. Esse véu obscuro cega o coração e a minha alma, para que eu não possa ver a verdade e nem a condição da verdade que liberta o homem. Então, por isso que os fariseus nunca gostaram da pregação de Jesus e dos ensinamentos, porque Jesus falava A e esse falava B. Jesus falava C, falava C, D, F, G, o alfabeto todo. Eles eram contra a fala de Jesus, porque a pregação de Jesus denunciava os pecados que eles cometiam. Porque a palavra, ela arrebenta a pessoa. A palavra é como louvor. O louvor, ele somente alegra. A palavra, ela confronta a pessoa. Então a palavra é mais forte do que o louvor. O louvor é só uma expansão de colocação. Que quer dizer louvor, porventura. É o louvor. Ele traz porventura. Mas a palavra é mais forte, que ela confronta. Ela confronta quando a pessoa está errada. Ela confronta quando a pessoa está em erros salvíficos, erros na sua ignorância, na sua PSEs, sem ter os padrões da humildade, da compaixão, da misericórdia, porventura que a Bíblia manda ter, sem ter os frutos do Espírito segundo as Escrituras Sagradas e segundo o que está escrito em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 descendo abaixo, que fala do fruto da carne e fruto do Espírito. Então nós temos que entender essa colocativa verbal ao texto, à luz do seu contexto e à luz do texto que está dizendo a respeito dessa colocação. No mínimo aí tem que saber fazer uma exegese básica e uma hermenêutica colocativa básica para que você chegue no consenso certo e colocativo. Então eu quero deixar para tu esta live. Amém? Qual que eu termino a live aqui agora, nessa quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o assunto vai mudar. O assunto vai ser sobre qual é o significado da passagem. Qual é o significado da passagem? Dois pontos. Eu vou estar falando da passagem. O que quer dizer passagem na Bíblia? Tu sabe dizer o que é passagem? Pois eu vou trazer aqui na próxima quinta-feira. Qual é o significado da passagem? Dois pontos. Também vamos falar sobre o assunto como aplicar este ensinamento. Aí eu vou ensinar aqui na live como aplicar um ensinamento na vida de uma pessoa, Como aplicar um ensinamento correto e objetivo na próxima quinta-feira. Também vamos tratar sobre o que Jesus quis dizer julgar segundo a reta justiça? Ponto de interrogação. Também vamos falar na próxima quinta-feira. O que significa não julgar? Ponto de interrogação.
Vamos falar isso na próxima quinta-feira também, viu? E também vamos falar sobre o que não julgar. O que não julgar, implicar. Sabe o que é isso? Implicar. O que não julgar, implicar. É implicar. Eu vou estar falando sobre isso também na próxima live. 2 pontos. E também vou estar falando sobre quantos vocês não devem julgar. Quanto vocês não devem julgar. Também vou estar falando isso na próxima quinta-feira aqui na live. Amém? Então, na próxima live vai ter vários textos interessantes que eu vou estar falando aqui na live e estudando com vocês a respeito dessa colocativa verbal. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra, esse estudo bíblico, para que você aprenda e faça o que diz a Bíblia corretamente, não o que não é correto. Amém? Então, tá aí. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus e que Deus possa abençoar a vossa vida de forma gloriosa. E na próxima quinta-feira, a partir das 15 horas da tarde, estou eu aqui, pastor Josué, fazendo esta live que eu citei aqui, qual live que eu vou estar trazendo. Amém? Para a vossa vida. Se você gostou, ajude no canal, aperte no joinha, aperte nos coraçãozinho, divulgue, ajude esse canal a crescer. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida sempre, de forma precisa, santa e gritante na vossa vida em Cristo Jesus. Amém? De forma colocativa, qual que você possa magnificar o Todo-Poderoso Deus nesta terra. Então, sábado, sábado eu faço live. E essas lives que eu faço é lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia, lá no meu canal o meu canal do YouTube. Todo sábado, às 15 horas da tarde, eu faço live no meu canal do YouTube, né? Canal do YouTube. Qual que eu faço as minhas lives, né? Para abençoar várias pessoas e vários seguidores que eu tenho lá na minha live, lá no canal do YouTube. Então, Deus abençoe a sua vida. Se você quiser também, né, ajudar o canal do YouTube, ajude, se inscreva no meu canal, né? O nome do meu canal do YouTube é @Pastor Josué Teologia. É só colocar que vai aparecer minha foto, amém? E lá você vai, né, aperta se inscrever e aperta no sininho das notificações. Então, todo sábado eu estou lá no meu canal do YouTube, fazendo lives para abençoar a sua vida e o seu entendimento. Deus abençoe sempre. E toda segunda-feira e terça-feira eu faço live no Facebook, a partir das 15 horas da tarde. Né? Facebook segunda, Facebook e o Facebook terça-feira, a partir das 15 horas. E toda quinta-feira aqui no meu canal do TikTok, todo sábado lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por vossa presença em Cristo. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Até a próxima quinta-feira e até sábado lá no meu canal do no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, amém? Até sábado e até quinta que vem. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Compartilhe e ajude o canal. Deus abençoe.